Olá a todas e a todos. Obrigada por aguardarem e sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da RD Saúde. Esta apresentação pode ser encontrada no nosso site de Relações com Investidores, o ri.rdsaude.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD Saúde, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Nossos investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco no estúdio RD Saúde temos a presença de Marcílio Pousada, CEO, e Flávio de Moraes Correia, diretor de Relações com Investidores e Assuntos Corporativos. Eu passo agora a palavra para Marcílio Pousada. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindo aí para o call de resultados do terceiro TRI de 24 da RD Saúde. Eu estou aqui com o Flávio, tá? A gente vai, ela falou direitinho, estamos no estúdio da RD Saúde, muito legal estar fazendo isso aqui. Eu vou entrar um pouco no resultado aqui nos números e o Flávio vai com mais profundidade nos fundos, nos números. Eu dou um fechamento e a gente vai para perguntas e respostas, tá bom, gente? Então, deixa eu ir aqui na apresentação. Eu acho que tivemos um quarter super bom, né? Muito orgulhoso dos números do quarter. A gente realmente um quarter único para a gente vê que a empresa realmente começa a entrar cada vez com mais força, que a gente sempre falou, na diluição do G&A, no crescimento de lojas maduras acima da inflação, e esse quarter vem celebrar isso com certeza. Mas quais são os principais pontos aqui do quarter? Estamos com 3.139 farmácias, 72 aberturas, é o recorde de abertura no terceiro TRI, tá? Apenas 9 encerramentos, mostra a qualidade da nossa operação. O nosso 102 milhões de atendimentos, mas mais importante, mantendo o NPS de 91, a gente tem, então, o país como um todo está passando por uma dificuldade de contratação, o país está crescendo, e é normal, já tivemos isso no passado, e mesmo assim a gente conseguiu um NPS super forte, 91%, tá? 49 milhões de clientes ativos e 62 mil funcionários, o terceiro maior empregador do varejo. Quando você é médico, o que a gente fechou no segundo TRI, já voltou a contratar com muita força, estamos super bem, a empresa está preparada aí para o quarto trimestre, tá? Uma receita bruta de 10,7, um crescimento de 15,9, mas o mais importante aqui é o 2,2 de crescimento na CMED, acima da CMED, lojas maduras, que é o 6,7. Isso é constante, vem acontecendo com a gente já nos últimos anos. Era um tema que a gente sempre colocava para todo mundo, que era a mudança de paradigma nossa, crescer acima da inflação na madura, e estamos conseguindo isso com força. Market share, muito bom ainda, com aumento 0,3. Digital, 1,9 bilhão, né? Vou falar mais do digital aqui, um crescimento de 40,2. Acho que é um moat que nós estamos criando aqui, é uma vantagem competitiva imensa do nosso negócio. Serviço de saúde começa a ser importante nas farmácias, a gente começa a perceber 1,6 milhões de atendimento, acho que já estamos com 2,3 mil salas de saúde, e a farmácia começa a se redefinir no consumidor como lugar realmente de saúde. Tudo isso gerou um resultado muito bom, né? Um EBITDA ajustado de 810 milhões, crescimento de 23,2% e uma margem EBITDA de 7,5%. Um número muito, muito bom, principalmente no Corp, tá? Com uma diluição importante do G&A, tá? A gente começa a dar mais destaque aqui para o Lair, para vocês também tirarem o efeito do problema do imposto da lei que mudou em final de dezembro do ano passado. Então, um crescimento de 44,7% do nosso Lair, e traz um lucro líquido de 3,1 já, né?
de 25,5% de crescimento, com fluxo de caixa livre de 700 milhões. Então, mensagem inicial aqui, um bom trimestre, muito bom, nos orgulha muito dos números que está apresentando aqui. Eu vou entrar um pouquinho mais aqui nos nossos pontos estratégicos, e o Flávio depois aqui vai falar um pouco dos números financeiros do trimestre, tá? Então, fechamos com 3.193 farmácias, tá? Então, o recorde de abertura na nossa história aqui, 72 farmácias no trimestre, tudo indica que a gente o guidance está muito fácil fazer entre 280 e 300 farmácias, estamos tentando buscar ele o mais perto da parte de cima do guidance de 300 farmácias, estamos com 98% de assertividade ainda, tá? E 74% do nosso parque ainda amadurecendo, o que nos dá um EBITDA de crescimento muito grande a hora que amadurece essas lojas. Como é que nós estamos no Brasil, né? Então, das 319, eu peguei hoje de manhã, das cidades com mais de 100 mil habitantes, já temos loja em 313. Das 313, o Antônio Carlos vai brigar comigo depois aqui, que eu não falei o número certo, mas já deve ter contrato em 4, 5. Faltam 3 lojas para a gente, 3 cidades em mais de 100 mil habitantes, que a gente não tem loja realmente, tá? E estamos abrindo, isso é importante. Estamos no Brasil inteiro, é a única rede realmente que tem força de ser ou a primeira rede, ou a segunda, ou um terceiro para ser o segundo em cada um dos estados no Brasil, tá? Isso tem nos dado um crescimento de share muito constante. Temos 0,3 de share no Brasil, ganhamos aqui 0,6 de share em São Paulo, né? 0,7 do Sudeste, o Centro-Oeste, essa queda de share a gente olhou melhor, o sell-out continuamos ganhando share, o Centro-Oeste sempre tem um tema de sell-in e sell-out, de como o mercado se abastece, 0,2 no Sul, 0,1 no Nordeste e 0,3 no Norte. Então, a empresa continua crescendo bem, conquistando o mercado no Brasil inteiro, tá? Aonde estão localizadas essas farmácias, né? Estamos em 610 municípios, tá? Peguei um número super legal aqui, que eu não sei se a gente vai abrir para vocês no futuro, que eu estou deixando o André maluco aqui para fazer conta nisso também. Temos 103 cidades, menos de 50 mil habitantes. Então, mostra que a expansão começa a entrar em lugares que a gente tinha, no passado, a gente achava que era difícil de entrar, cidades menores, principalmente no interior de São Paulo, interior do Paraná, norte do Paraná, sul de Minas, interior do Rio de Janeiro, e também em todo o centro-oeste, com a pujança do agronegócio, né? Então, a expansão continua com força, o nosso ativo de expansão ainda alta, sem grandes mudanças. Estamos voltando aqui para São Paulo, a gente tinha anunciado isso, abrimos 88 farmácias em São Paulo, no ano até agora, tá? Que é nos últimos 12 meses, perdão, que já dá 32% da abertura no nosso mercado realmente, com uma TIR muito boa em São Paulo, e o perfil da farmácia continua sendo entre híbrido e popular. Então, qual que é a mensagem desse quadro? A gente está, assim, achando espaços em cidades menores, espaços nos lugares que a gente já tinha muita farmácia, que era São Paulo, e cada vez com um formato mais híbrido, mais democrático, para trazer todo tipo de cliente, tá? Então, essa aqui eu estou falando para vocês cada vez mais, aqui é o nosso, é uma vantagem competitiva única na empresa, e eu coloco a segunda vantagem competitiva aqui, que eu vou entrar um pouquinho mais nela no final. O digital continua com muita força, né? Fizemos 1,9 bilhões de venda, né? Com 19% de participação. Ó. Há um ano atrás era 15,5%. Continua crescendo muita força digital. O mais importante aqui é a participação do app, né? 75% o cliente vem do app, tá? Que a gente coloca aqui a abertura. Então, aí, o que quer dizer o app? Nós estamos dominando a jornada desse consumidor. Cada vez mais que a gente der melhoria na compra de medicamento, na compra de OTC, de perfumaria para esse cliente, mais esse cliente vai entender que a gente é um app que está pronto para ajudar ele no que precisa de saúde. E cada vez mais entregando rápido, né? A gente fez uma mudança no frete, no comecinho do trimestre, no final do outro trimestre para cá, a entrega rápida sempre cai um pouquinho quando a gente faz essa mudança, ela retomou, estamos já 25% da entrega em até 60 minutos, mas na verdade 94% do que o cliente compra da gente, a gente resolve para ele em menos de 60 minutos, seja no compra e retiro, sempre no app. Então, os nossos parceiros aqui, né, as grandes plataformas de mercados, representam apenas 5% do nosso negócio. Diz aí uma mensagem clara da nossa ambição
de dominar a jornada digital da mesma maneira que a gente dominou a jornada do cliente de comprar nas farmácias no Brasil. A mesma mudança que a gente fez no formato de farmácia no país, nós também estamos empenhando aqui para fazer no digital. O Flávio agora entra no resultado financeiro, tá? Eu estou por aqui também, depois eu tento fechar um pouquinho, falar um pouquinho mais do digital. Flávio, por favor, bom dia aí. Bom Vai lá, dia. Bom e dia, fica à vontade. Marcílio. Bom dia, pessoal. Vamos mergulhar um pouquinho no detalhe financeiro aqui de algumas linhas, né? Então, a gente chega nesse trimestre com um total de vendas de 10,7 bilhão, um crescimento de 15,9 em relação ao mesmo trimestre do ano passado e aberto aí numa separação entre varejo e Forbio, com varejo crescendo 14,5% e a Forbio crescendo fortes 33% ano contra ano, tá? Isso aqui, esse resultado no acumulado do ano, do total de vendas, já representa um ganho de mais de 4 bilhões de reais frente aos mesmos 9 meses do ano passado, tá? Então é um crescimento bastante forte. Isso já sinaliza uma venda para a gente, uma quantidade de tickets de mais de 1 milhão e 100 mil tickets por dia de venda. Então são muitas transações rodando dentro do nosso sistema, tá? Numa abertura dessa venda por categoria, a gente vê uma performance bastante boa das categorias, né? Então, medicamentos e OTC como um todo crescendo acima de 15%, né? Então, é uma performance bastante boa e a gente só não vê essa mesma performance na perfumaria, no HPC, dada a base de crescimento desse mesmo período do ano passado, onde a perfumaria cresceu quase 10 pontos acima das demais categorias, tá? Então, quando a gente tira esse efeito, a gente percebe o porquê dessa venda um pouco menor no HPC nesse trimestre, tá? Isso posto, vale dizer que a gente mantém o share de perfumaria nesse trimestre também, tá? Então, é mais uma questão de crescimento de base não comparável do que qualquer coisa, tá? Olhando aqui no detalhe do crescimento, a gente já falou desse 15,9 total da empresa, e ele vem puxado fortemente, como o Marcílio falou, por uma expansão bastante forte e pelo constante movimento de digitalização do cliente, né? Quando a gente olha essa tradução, nossa performance, mesmas lojas, a gente vê mesmas lojas crescendo 9,1%, né, ano contra ano, então é uma performance bastante boa, mas o mais importante é o que já foi citado aqui pelo Marcílio, esse crescimento de 2,2% acima da inflação do período, né, da CIMED de 4,5%. Tá? A título de comparação, esse 2,2 é o melhor índice que a gente tem nessa série histórica recente, né, pensando em todos esses trimestres, e vamos lembrar aqui que nesse trimestre passado, o segundo T, a gente tinha um efeito calendário de 0,9, melhorando a performance, que tornava o segundo TRI muito parecido com o crescimento real do primeiro TRI. Então, quando a gente olha aqui o terceiro TRI crescendo 2,2, é um resultado bastante sólido e é o melhor da nossa série histórica. Entrando um pouco no detalhe aqui do que foi o lucro bruto do período, né? Então a gente fecha uma margem de 27,6% no período, com resultado total de 2,97 bilhões. A gente vê efeitos, né, de pressão e de mais tranquilidade dentro desse lucro bruto. Então tem uma pressão de 0,40 bips, ou 0,40 pontos percentuais devido ao efeito mix da Forbio no total da nossa venda. A gente vê uma pressão de 0,10 referente ao PIS/COFINS, né, o tributário, que já é algo que vem acontecendo ao longo desse ano, e a gente tem um outro efeito de 0,10 por conta do AVP. Esses efeitos todos, pessoal, assim, todo mês a gente tem bips para cima e bips para baixo, mas isso faz parte da nossa atividade normalmente, tá? Esses efeitos de pressão foram compensados por alguns efeitos, né? Então a gente tem um ganho estrutural do nosso comercial, de negociações, né, e melhores condições em torno de 0,20 bips ou de 20 bips, né? E a gente tem uma situação one-off nesse trimestre de perto de 20 bips referente a ressarcimento de ICMS, mas ela é vamos dizer, um resultado one-off no trimestre, mas ele é um resultado recorrente no acumulado do ano, tá? Então a gente não vê uma situação como one-off na empresa como um todo nenhuma. Isso é um resultado recorrente e estrutural do nosso negócio.
A gente fecha esse trimestre com um ciclo de caixa de 59,6 dias, tá? A gente volta, então, à normalidade do nosso ciclo de caixa, lembrando que a gente tem uma situação sempre de one-off, ou a sazonalidade do ciclo acontece sempre no segundo trimestre, por conta do efeito da CMED, aplicado no dia 1º de abril, né? Mas, então, passado esse efeito, a gente volta para o patamar normal aqui, perto de 60 dias do nosso fluxo de caixa, ou do nosso ciclo de caixa. Bom, despesas com vendas. A gente fecha esse trimestre com um resultado bom de despesas por venda, né, com 17,1%, o que representa um ganho importante frente ao mesmo período do ano passado. Tá? Essa diluição acabou sendo, esses 10 bips, né, de crescimento, de melhora, eles se dão por uma diluição mais forte do que o esperado na nossa despesa de pessoal, especificamente nesse terceiro tri. O Marcílio comentou, a gente está com um cenário macro um pouco melhor, então a gente entrou no terceiro tri com um turnover um pouco maior, isso é um pouco menos gente dentro das lojas no início do ciclo do trimestre, mas que foi gradualmente ou rapidamente recuperado ao longo do trimestre. Então, quando a gente vê a posição final de pessoas dentro da nossa estrutura no terceiro tri, é uma posição bastante tranquila, tá? De pessoal. Então, tem um pequeno bolsão de resultado que vem desse ganho pontual de pessoas no trimestre. Tá? A gente está falando aqui no trimestre que a gente aumenta 3.000 pessoas, mais ou menos, de um trimestre para outro, e a gente vem de um histórico de ganho de 1.500 pessoas no trimestre anterior e de praticamente 0 pessoas nos 2 outros trimestres, no 4º trimestre do ano passado e no 1º trimestre desse ano. Então, a gente está falando de um crescimento de quadro de menos de 5.000 pessoas aí de um ano contra o outro, tendo colocado mais de quase 280 novas lojas aqui no período. Tá? Então, dá um quadro por loja bastante estável. Tá? E, bom, a gente tem outros efeitos aqui dentro da margem bruta, né, colocados como marketing, aluguéis, esse tipo de coisa, mas esses efeitos todos eles se anulam, eles se neutralizam. Tá? E, então, com isso, a gente fecha o trimestre com a margem de contribuição de 10,5%, com ganho de 10 bips contra o mesmo trimestre do ano anterior. Tá? Olhando para o G&A, e o G&A aqui sempre foi uma moda nos nossos calls, acho que ao longo dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, né? A gente tem aqui uma performance, então, bastante sólida do nosso G&A nesse trimestre. A gente ganha 30 bips de um ano contra o outro, fechando o número aqui em 3%. Tá? Esse ganho é um ganho estrutural e recorrente esperado para a empresa. A gente não está deixando de despesar tudo que a gente acha que a gente precisa despesar para continuar fazendo o negócio crescer, mas, ao mesmo tempo, a gente está sendo capaz de gerir essa linha e de diluir essa linha, dado o incremento das vendas digitais e da nossa expansão para todo o negócio. Tá? Então, isso aqui é sólido e recorrente. Tá? Quando a gente olha, então, o EBITDA do trimestre, pré-IFRS, a gente está falando de um EBITDA aqui de 7,5%, com ganho de 0,40 pontos percentuais no ano contra ano, que mesmo tirando essas situações de one-offs pontuais, ainda é um crescimento contra o ano anterior. Tá? Entrando aqui no detalhe, né, chegando para o lucro líquido e olhando assim despesas de depreciação e despesas financeiras no meio do período, a gente teve uma melhora de despesa financeira devido à taxa Selic, né, que baixou de um ano contra o outro, então a gente tem uma despesa financeira percentualmente um pouquinho melhor, e a gente fica então com um LAIR, né, um lucro antes do imposto de renda, de 4,1% versus 3,3% no ano passado. Então esse é um ganho bastante forte da nossa operação, são 80 bips de um ano contra o outro, né, e de novo, mesmo tirando qualquer efeito one-off, a gente tem uma solidez operacional e financeira da empresa bastante forte. Tá? Passando para o nosso imposto, então, dadas as mudanças tributárias de um ano contra o outro, a gente vê aqui um forte crescimento do nosso imposto, né, de 0,40 no ano passado para 0,90 nesse ano, né, a gente está falando de mais de 70 milhões, ou 70 milhões a mais de despesas de imposto de um ano contra o outro.
Tá? Mas lembrando que isso aqui é uma situação que afeta o mercado como um todo, né? Então é sempre importante lembrar e frisar a questão da isonomia na hora de olhar todos os diferentes players do mercado. Então a gente coloca isso dentro do nosso resultado e mesmo colocando todo esse efeito 100% no nosso resultado, a gente chega aqui com um lucro líquido no período de 3,1% versus 2,9% no ano passado, é um ganho de 20 bips, então mesmo considerando todas essas questões tributárias no meio do período. Tá? Quanto ao fluxo de caixa, a gente fecha, então, esse terceiro TRI com um fluxo de caixa livre de 700 milhões no período e um fluxo de caixa total de 657 milhões no período, tá? E com a posição bastante tranquila, assim, sendo capazes de gerarmos tudo que consumimos. Então, é uma performance bastante boa para a empresa. E, de novo, a gente volta aqui para uma alavancagem de uma vez EBITDA, né, diferente do 1,3 no trimestre anterior, mas lembrando que sempre a sazonalidade da nossa alavancagem, ela sempre se dá no segundo trimestre, então a gente volta a um patamar normal aqui de uma vez o EBITDA. Tá? Eu acho que, bom, fechando aqui a posição da nossa ação no trimestre, a ação desvalorizou 0,7% no trimestre, né, fechamento setembro, enquanto o Bovespa subiu quase 6,5%, tá? Mas a gente mantém um volume financeiro diário aqui médio bastante bom, de 173 milhões de reais. Tá? Marcílio, acho que antes de te passar, somente um comentário que vale colocar aqui, eu acho que existe uma normalidade, uma tendência do mercado de sempre olhar o resultado do trimestre muito pontual e, às vezes, deixar de olhar o filme, né? Então, só para recapitular dois números que eu acho muito importantes aqui no nosso resultado, olhando, por exemplo, o acumulado desse ano, os 9 meses, a gente está falando de uma empresa que cresce e venda mais de 15%, né? Com um patamar de venda aí de 40 bilhões de reais, então não é irrelevante o nosso tamanho, e o crescimento é muito forte, né? Então 15% de venda, e quando a gente olha o LAIR, né, o nosso resultado operacional gerado, a gente está falando de um crescimento de praticamente 30% ano contra ano nesses 9 primeiros meses, né? Então uma aceleração da rentabilidade bem maior do que a aceleração do nosso negócio, então acho que isso vale a pena pontuar. Legal, passa para mim aqui agora, Flávio, obrigado. Eu vou pontuar, vou fazer uma piadinha aqui para a gente poder entender o que é esse resultado, né? Então, ontem teve a eleição americana, perguntaram para o Clinton, uma vez no segundo mandato dele, como é que ele tinha sido reeleito, né? Aí ele falou assim, não, economia, pô, você não entendeu? Economia, para nós, por que o resultado foi bom? É diluição, né? A gente também tem uma diluição forte, a gente sempre falava para vocês que a partir do momento que essa empresa ia crescer acima da inflação, nos trimestres, a diluição ia começar a vir, e ela está vindo com a gente com muita força. Então, eu acho que o que representa bem esse resultado é realmente essa diluição que está acontecendo no negócio como um todo. Tá? A gente é otimista com o ano, nós vamos continuar entregando, sim, algum crescimento de margem todos os anos, como a gente tem vindo fazendo nos últimos anos, e não tenha dúvida que esse ano será assim, vai ser com certeza vamos ter um quarto trimestre que vai rolar bem, sem nenhum problema, não vejo nenhum problema na empresa. A empresa continua muito forte. Eu fiz agora um roadshow com o pessoal lá na Europa, com o Flávio, tudo. Os nossos números são até boring, né? Porque são sempre com crescimento e sempre mostrando uma melhoria de margem. Então, quem quiser achar alguma coisa diferente no nosso negócio, é difícil de encontrar, tá? Então, resultados bons, muito animado com o número e muito otimista. Deixa eu pôr só eu preparei um chart aqui para a gente falar um pouquinho, de um ponto, eu estou com destaque com vocês para falar o quanto que a expansão nos traz uma vantagem competitiva em relação ao mercado como um todo, né? Então, essa mensagem de 610 municípios, em 105 municípios já abaixo de 50 mil habitantes, você está em quase a totalidade dos municípios a mais de 100 mil habitantes com uma marca Raia ou Drogasil nesses municípios, abrindo 280, 300 farmácias, seja o número que for, com uma TIR histórica sempre alta, sempre bem montada, num processo bem montado. Então, para mim, isso é uma vantagem competitiva, é um moat em relação ao mercado. Nos dá uma avenida de crescimento imensa aqui na empresa, a expansão. E a gente sempre fala bem de expansão. Agora, eu acho que o digital está trazendo isso para a gente novamente, tá? Se a gente for pensar as duas vantagens que a gente pode ter para o futuro da companhia, a outra no digital. A gente coloca, eu prefiro esse gráfico aqui da esquerda, aqui, quando mostra o crescimento do digital, né? Que coloca o nosso número em 2019 e 2020, o número agora,
que deve fechar uma coisa acima de 6 bilhões de faturamento. Então, a gente conseguiu um crescimento exponencial nesse negócio. Então, o negócio continua sendo muito bom para a gente. E o melhor, né? Ele passa de 15% dos clientes sendo atendidos pelo app para 75%. Então, nós estamos conseguindo, que era um desafio do começo desse negócio, colocar nossa relação digital na home do cliente, no principal lugar. Então, eu quando faço palestra, eu pergunto para todo mundo, quem tem o app aqui? Todo mundo levanta a mão já. Então, tem muita gente usando, né? Então, a gente consegue realmente fazer com que o cliente perceba a diferença de ter um app, que é a diferença nossa e dos outros mercados. E o melhor, né? Eu lembro quando a gente fala muito das farmácias, né? O trabalho feito aqui por todo mundo, mas principalmente pelo time de operações do Raduan, que logo estará sentado aqui nessa cadeira, vai apresentar um para vocês, de passar o NPS da farmácia de 60 para 91 em 10 anos. A gente fez isso. A gente coloca a empresa na cabeça do consumidor, né? Acho que coroa o nosso negócio. Eu estava outro dia num evento de mercado financeiro, se as duas marcas, a Drogasil e a Raia, as duas maiores marcas do país de farmácia, mas entre as 20 maiores marcas do país, a 14ª é a Drogasil e a 18ª é a Raia. Isso foi por causa do NPS que a gente fez na loja, né? Na farmácia. O cliente é satisfeito, gosta e nos retribui. Está acontecendo isso também no app, tá? A gente passou de 40, o nosso NPS do app, para 73. A gente acha que esse não é o número que a gente quer, a gente acha que tem uma ambição maior aqui, nós temos que estar cada vez mais perto da experiência, da jornada digital, das plataformas realmente, e estamos trabalhando duro nisso, e vamos investir o que for possível para ter isso, né? A empresa sempre pensa no longo prazo. Se tiver que pôr mais investimento ainda, para ter um NPS aqui de 80%, 85%, que é o que é a minha discussão com o Raduan aqui, nós vamos estar fazendo isso como empresa, tá? Então, são 11 milhões de pedidos digitais no terceiro TRI, tá? 40% de market share no mercado farmacêutico, né? A gente tem no mercado que é a IQVIA Med 16%, 17%, aqui nós temos 40% de share, e todos, 94% dos pedidos, mas eu acho que a grande maioria dos pedidos, a gente pode falar que 100% dos pedidos daquele cliente que está com uma farmácia Drogasil ou Raia perto da casa dele, a gente atende em menos de 60 minutos. Ou do cliente podendo buscar em 10 minutinhos na farmácia e voltar, ou do cliente comprando no escritório dele, no caminho de casa, de volta para casa, ele para na farmácia, compra, ou nós entregando na casa do cliente, né? Eu tive outro dia num jantar com o CEO mundial de uma dessas plataformas gigantes que foram feitas, e ele falou que nós somos o maior cliente dele no Brasil de entrega. Então, a gente realmente montou uma maneira de entregar isso rápido. Isso, eu estresso para vocês, está trazendo uma mudança no hábito do consumidor. Eu tive outro dia com o Marcelo, aqui ele mostrou um número, a frequência média do cliente do multicanal já está aumentando quase um dia a mais, uma frequência a mais por ano. Isso é imenso para o nosso negócio e tem ajudado a gente a crescer o nosso negócio acima da inflação. Crescendo acima da inflação, volta para a piadinha do Clinton, vai ter diluição e a diluição vai trazer um resultado melhor para o futuro. Então, essas duas estratégias que foram montadas nessa companhia, por ser uma empresa centenária que pensa no longo prazo, é que vai trazer o crescimento do futuro de margem para a gente. A estratégia de expansão, que a gente investiu muito nesses 11, 12 anos como louco de criar uma plataforma de expansão para realmente ter um negócio espalhado no Brasil inteiro, e essa estratégia digital de criar uma plataforma digital para poder atender esse cliente que está mudando, que ele está saindo da farmácia para o celular e poder atender ele com a mesma qualidade que a gente atendeu os clientes nos últimos 100 anos. Então, essa era a minha mensagem aqui, gente. Podemos ir para perguntas e respostas. Estou eu com o Flávio aqui e depois eu dou uma fechada no resultado. Tá bom, gente? Obrigado. Ok, Marcílio, muito obrigada. Obrigada, Flávio. Agora vamos às perguntas e respostas. E a primeira pergunta é da Irmã Gars, do Goldman Sachs. Irmã, por favor, sua pergunta. Olá, bom dia, espero que vocês consigam me ouvir. Bem, super obrigada pelas explicações, acho que só queria confirmar
entrar talvez em mais detalhe sobre o comentário, Marcílio, que você fez sobre aumento da margem mais para frente, como que a gente talvez deveria pensar tanto para algumas contas que talvez se normalizam do lado de, acho que vocês destacaram, né, teve o turnover um pouco maior no início deste terceiro tri, isso talvez se normaliza um pouco para o quarto tri, mas também para ano que vem, se vocês veem algum risco acho que o que a gente está recebendo bastante de pergunta do lado do investidor é relacionado com aumento regulatório de preços e como certas mudanças até nos impostos possam talvez deixar mais difícil este caminho para a diluição de despesas que vocês destacou na sua fala inicial. E depois eu queria também talvez pedir qualquer comentário adicional sobre capital de giro. Sei que, obviamente, às vezes é uma questão de timing, de data de corte para as contas a pagar, mas se vocês conseguem, talvez, comentar mais um pouco sobre a visão para frente das linhas de capital de giro, especificamente contas a pagar. Obrigada. Irma, obrigado pela pergunta. Eu acho que é bem legal que também pode ligar a nossa sempre estratégia de pensar no longo prazo, né? Quando você fala de diluição das despesas, a diluição das despesas de G&A, ela deve estar acontecendo e vai acontecer para o futuro. A gente não vê muita mudança. Já falávamos isso há 1 ano e meio atrás, que em algum momento a despesa de G&A começa realmente a diluir e está acontecendo agora. Essa pode ser o principal vetor de melhoria de margem para um futuro próximo, que vem daqui. Na despesa de venda, nós vamos sempre ter uma visão de longo prazo, tá, Irma? Então, a gente vai sempre olhar no que é melhor para o consumidor, né? Então, a gente olha para o NPS. O NPS está em 91, 90, 90,5. Se ficar por aí, então, a produtividade que a gente tem em pessoas na loja sempre foi olhada nisso. A gente tem um número interno que a gente não abre o mercado, mas a gente conseguiu uma produtividade imensa do nosso time da farmácia nos últimos 7, 8 anos. Isso aqui está dentro do nosso business, está dentro do nosso negócio, nós não vamos perder isso, não tenha dúvida. Agora, se a gente tiver que investir mais em pessoas na loja para poder dar um atendimento melhor de saúde, poder dar um atendimento ao cliente, nós vamos fazer, tá? Então, mesmo fazendo isso, a gente acredita sim que a margem tem condição de estar o que aconteceu nos últimos anos, evoluindo um pouco cada ano no margem. Então, nenhuma tendência diferente. Quanto ao aumento de preço do ano que vem, todo ano tem esse inferno, né? O mundo vai ser para cá, para lá, e a gente vai trabalhando para mitigar o que pode acontecer. Tem uma parte dos medicamentos vai subir menos por causa de um problema de imposto. Então, já sabemos disso. Saber antes é uma vantagem imensa, né? Porque o aumento está contratado. Então, nós temos que trabalhar internamente para mitigar qualquer problema que tenha nisso. Mas o nosso setor aumenta o preço todo ano, o governo regula esse preço, às vezes é um pouquinho igual à inflação, às vezes é um pouquinho abaixo da inflação. Se vocês forem olharem nos históricos, vão perceber que esse tipo de variação veio para a gente no passado e a gente passou super bem por ela. Então, eu não vejo grande mudança aqui. Do capital de giro, né, a gente sempre quer ser mais eficiente, né, Flávio? A gente puxa todo mundo aqui para ser cada vez mais eficiente. Acho que a variação do trimestre, o Flávio pode explicar um pouquinho melhor. A variação do trimestre, acho que você puxou correto, Irma, é uma questão mais de data de corte do que qualquer coisa, né? Então, acho que o ponto estrutural do ciclo de caixa é esse ciclo em torno de 60 dias, né? Então, a gente volta para essa normalidade. O one-off era os 66 dias que a gente teve no segundo trimestre desse ano, mas que ele está em linha com os outros one-offs dos outros segundos trimestres de todos os anos, tá? Então, a gente volta para um patamar normal aqui. Mas a gestão está trabalhando cada vez mais, tá, para poder achar um caminho de otimizar o capital de giro. A gente tem certeza que tem um capital investido aqui imenso em estoque, que a gente tem que saber fazer o melhor possível, e eu acho que tem melhorias para o futuro. Mas nada agora, nada muda, é bem estável, ok? Obrigado. Ok, Claro, Irma, obrigada. muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Irma. A próxima pergunta agora é de Luiz Guanais, do BTG Pactual. Por favor, sua pergunta.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Flávio. Acho que duas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira, né, voltando um pouco a explorar o tema da margem, tá, para o ano que vem, se você pudesse comentar, Marcílio, como é que estão os níveis de desconto, né, para o consumidor? Eu acho que esse é um fator, né, que vocês podem usar e usam, né, ao longo do tempo para mitigar exatamente essa variação, né, que você comentou de aumentos ou maiores ou menores, né, de preço, né, regulados, né? Então, essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta, também no tema de capital de giro, um pouco mais pontual, se vocês estão vendo problema de abastecimento em alguma categoria específica que você possa destacar aqui para a gente. Obrigado. Manais, obrigado pela pergunta. É muito legal fazer essa pergunta do desconto, tudo, como é que a gente anda. Quando a gente olha, quando cobravam a gente, o G&A subiu, tudo, uma parte do que o G&A subiu foi ter montado um time de pricing super competente e super granular, né, para poder entender realmente como é que o Brasil inteiro se movimenta com preço. A gente melhorou muito isso nos últimos anos, só que foi uma evolução imensa, usando ciência de dado, para poder cada vez fazer melhor. Então, a gente realmente tem competidores locais bons, hein? Os caras são fortes, não pensa que é fácil a nossa vida, não. Localmente, a gente está sempre gritando e tem espaços em alguns lugares. Então, a gente vai fazer isso com muita força. Com certeza, vamos usar isso nesse aumento de preço que pode ter algum desafio melhor ou menor para poder passar. Agora, esse aumento de preço vem para o mercado inteiro, né? Então, toda a dor que vem para o mercado inteiro, lembra, toda a literatura que diz de consolidação, a dor é o caminho da consolidação, né? Estou falando que aqui é uma dor, aqui não tem nem dor, é uns 0,20 abaixo, 0,30 abaixo, é uma coisa, é uma besteira. Mas vem para o mercado inteiro vai se adaptar a isso e vai passar por isso como era feito no passado também. Pega o histórico de CIMED no passado, 2016, 15, teve vários momentos que foi abaixo da inflação, acima, e nós fomos passando sem grandes temas, não é o tema. Agora, hoje nós temos mais armas para poder fazer isso, principalmente com pricing, tá? De capital de giro, acho, de novo, não vejo grande mudança aqui, de novo, tá? Tá tudo bem, não tem nenhum mercado desabastecendo, faltando produto, tá tudo muito, muito normal mesmo para a gente aqui. Teve uma mensagem de um grande player aqui, que foi uma empresa de capital aberto, que falou que vai mudar o sell-in, sell-out. Isso tem sempre, tá? É natural que venha, é uma negociação natural com esses grandes players que vem a mudança de como ele vai mandar a mercadoria. Mas não vejo nenhum problema de desabastecimento no mercado. Está bem natural, bem normal. Não, excelente, Marcílio, super obrigado. Vai lá, Flávio. Fica à vontade. Essa questão que você está mencionando, né, ela não altera, não deveria alterar ou não altera o ciclo que a gente tem com os diferentes fornecedores, né? Então, mexer em prazo de pagamento e mexer junto com o estoque, né, o volume de estoque, então tem que ser neutro para a gente. Tende a neutralidade. Então, quanto a isso, tá tranquilo. Mas não vejo nenhum problema no mercado de abastecimento, tá? E só voltando a um ponto que você mencionou na questão dos descontos, né, da pergunta, então a margem, pensando para frente, a questão dos descontos, você falou bem dessa história a consolidação, ela vem por pressão no sistema. Acho que um ponto que vale a pena mencionar é lembrar da robustez do nosso P&L, né, do nosso resultado. Então, hoje a gente tem uma rentabilidade, um colchão de rentabilidade maior do que a gente vê no mercado como um todo. Então, a gente tem mais armas para poder fazer frente a um mercado futuro. Mas não acho que essa mudança que vai ter agora vai precisar. O mercado vai adaptar isso sem problema, tá? É para todo mundo. Vamos lá? A próxima? Tá certo. Obrigada pela pergunta, Luiz. Agora vamos à pergunta de Joseph Giordano, do JP Morgan. É com você. Olá, bom dia, Marcílio, Flávio. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu vou fazer três aqui, talvez bastante simples. Acho que a primeira delas é explorar um pouquinho essa questão do digital, né? A gente vê o crescimento de loja madura bastante forte. Entendo que grande parte disso ele vem do aumento do alcance dessa farmácia com o aplicativo. Eu queria entender de vocês, Marcílio, dado que vocês estão abrindo novos mercados, né? Você até menciona cidades cada vez menores, 100 mil habitantes, até um pouco abaixo disso. Eu queria entender se você consegue dar, de alguma maneira, a dispersão dessa penetração. Então, na média 19, mas entende que em alguns mercados isso aqui pode ser substancialmente mais alto, ao passo que outros muito mais baixo. A minha segunda pergunta, ela vai um pouco na questão de serviço de saúde, né? Então, hoje a gente olha para a RD Saúde muito como uma empresa de varejo farmacêutico, né? E tem uma série de investimentos ali na vertente de serviço. Quando a gente olha para fora, até acaba sendo a maior alavanca de geração de valor dessas redes
lá fora, né? E quando a gente olha para a Vitat aqui, a gente ainda vê talvez olhando year to date aqui, um prejuízo de 24 milhões, no ano passado ficou em torno de 30, e vocês continuam colocando, né, 2.300 salas, 350 salas de vacinas, etc. Então, eu queria entender aqui, Marcelo, esse primeiro ponto, né, o que que falta, talvez, no perímetro regulatório para isso aqui deslanchar, né, e se a gente talvez tenha alguma expectativa de break-even dessas operações, né? Porque além da Vitage tem CFPIL, Manipula E, etc, né? Então, seriam outras coisas. Só para fechar aqui, para tentar quantificar um pouco esse ganho pontual, né, que tem trazido, né, até ele levantou bastante pergunta de investidor. Quando a gente olha a média de funcionário, né, então na ponta do segundo TRI, a gente teve 59,3 mil, e na ponta do terceiro, 62,4. Como é que essa média compara com a média real da companhia, né? Só para a gente tentar, de alguma maneira, ajustar, né, essa curva de despesa de vendas para os próximos tris. Muito obrigado. 3 perguntas, José, vamos lá. Deixa a primeira aqui, né? Vai de aonde vai estar o percentual de participação do digital no negócio. É difícil, tá? A gente saber o valor exato, se esse é o melhor indicador que a gente tem que mostrar para vocês. Tem um outro indicador que é interno, que eu não abro os números para todo mundo, que é a quantidade de clientes multicanal, que entende a compra, e tanto na loja como no digital. O cliente, ele é muito, muito mais multicanal do que a gente podia imaginar no passado, tá? A gente sempre tem nessa literatura que a gente olha de negócios, né? Principalmente pelo crescimento que teve a Amazon, tudo, a gente achava que o cliente ia ser digital, né? Ou o cliente vai ser digital ou vai ser físico. A gente percebe que o cliente é muito mais multicanal. Então, nós estamos analisando melhor do que esses 19%. O que a gente percebe? Em algumas regiões onde o consumidor está mais acostumado a comprar com o digital, já chega em algumas lojas, chegar em 20, 25, 26, 27, mas nada explosivo, não é uma coisa... É lógico, nas regiões, uma cidade do interior de São Paulo, que a qualidade de vida é muito boa, não tem trânsito, não tem nada, a participação do digital tende a ser um pouco menor, porque é mais fácil para o cliente até a loja, que geralmente fica no centro. Então, o range vai, por enquanto, com a gente está entre 15, 16, chegando até 25. Mas não acho que é esse o indicador que nós vamos ter que olhar para o futuro, tá? Nós vamos ter que olhar para o indicador do futuro, da nossa base de clientes fiéis, quantos clientes fiéis estão no canal. A gente não abre isso para vocês ainda com clareza. Eu acho que o Flávio abre uma coisa super legal que aparece na apresentação, já foi uma mudança do Flávio, que é a mudança de frequência do cliente multicanal digital, que é 30% maior do que o cliente fiel normal. Isso nós estamos observando e com o tempo vocês vão construir isso. Mas hoje está entre esses 16 e 25, tem lugares até com 25%. Tá? Serviço de saúde. Nos surpreende, tá? O número de serviços de saúde que tem na loja. Já temos farmácias fazendo 15, 16 serviços de saúde. A gente tem uma parte cultural de treinamento aqui na companhia que chama Dia de Balcão, né? O Raduan estava num dia de balcão outro dia e chegou e falou, poxa, sabe que eu me impressionei, eu fiquei lá 4 horas no balcão, né, atendendo, eu tive 3 ou 4 serviços de saúde, ou uma vacina, ou uma medição de pressão, isso não tinha. Isso começa a acontecer nas farmácias, tá? Começa a acontecer também naquilo que a gente organizou a estratégia na companhia. Lembra? Aqueles saúde primária, os 4 P's, promoção de saúde, prevenção, proteção, primeiro atendimento. É ali que nós vamos entrar com força, tá? Aonde vai vir a receita daqui? Boa pergunta de break-even, adoro essa pergunta. É uma pergunta que tem todo dia na minha mesa para todo mundo. A gente fica tranquilo, é a empresa que está acostumada com rentabilidade, mas está acostumada com longo prazo também, né? Para mim, a receita já está vindo de um lugar. A classe alta já começa a perceber que, ao invés dela sair correndo para um pronto-socorro, ela vai numa farmácia primeiro fazer um teste de Covid, fazer um teste de influenza. O teste de dengue foi uma loucura que a gente vendeu o teste de dengue. Então, a gente começa a perceber uma mudança de hábito do consumidor para a farmácia de negócio. Então, vem uma receita por aí. Essa classe alta que vai na farmácia fazer isso, ela paga pela vacina, ela paga pelo serviço, ela compra medicamento, ela aumenta a frequência. É bom esse negócio é bom. Tem o atendimento, tem tudo isso, esse negócio é bom para a gente. Aonde virá a receita do maior do futuro, que pode ser o maior lugar?
é o sistema de saúde como um todo, que é saúde suplementar, saúde complementar e também a saúde pública, entender como é que a farmácia entra nesse negócio, né? Eu tive outro dia com o Drauzio Varela, né? Todo mundo conhece o Drauzio aqui, ele tem um coach super legal, né? Que tem 30 mil UBSs, Unidade Base de Saúde no país, né? E 90 mil farmácias. A hora que a gente conseguiu colocar essas 90 mil farmácias a serviço da saúde, tem não só um negócio para a farmácia, é uma melhoria de saúde do consumidor como um todo. E é nisso que a gente trabalha, tá? É nisso que a gente trabalha. Então, estamos olhando, acho que ano que vem esse negócio do prejuízo, você vai ver, vocês vão começar a olhar no decorrer do ano uma mudança de perfil até nosso, mesmo porque essas startups amadureceram, essa fase de investimento já aconteceu com mais força, e aonde a gente tem que investir, nós vamos investir. Você falou do manipulado, se tiver que investir, nós vamos investir. Então, nós estamos muito mais racionais agora no investimento, deve, sim, começar no ano que vem. Tá? Média de funcionário por loja, né, por farmácia. Eu acho que a gente abre aqui a média de funcionário total da companhia para vocês, a gente não abre o número de funcionários por farmácia. Esse é um dos principais indicadores do time de OPF aqui, do time de operação de farmácia. Tá? E ele vem constante, em queda um tempo muito grande, e agora constante nos últimos 2 anos. A gente não acha que tem uma queda muito grande aqui não, viu? A gente tem a farmácia mais produtiva do Brasil. Então, a nossa farmácia vende 1,1 milhão, 1,2 milhão. Eu preciso ter 18, 20 pessoas lá dentro. Eu não vejo, se falar que vai reduzir para 15, para 12. Agora, é lógico, a gente pode ser mais produtivo em escala, mais produtivo nisso. Esse trimestre é um pouco difícil fazer as contas, porque a gente encheu muito o quadro a partir de final de agosto e setembro, né? Então, você entrou mais vazio nos outros 2 trimestres, que o Flávio falou aqui, e mais cheio agora aqui. Mas a média é mais ou menos essa. A grande produtividade veio do passado. Pode ter produtividade agora? Pode ter, mas eu não acho que ela vai ser grande. Tá, Joseph? Aqui vai ser mais, assim, do aumento da venda da loja madura acima da inflação. Então, essa loja que vende 1,1 milhão por mês, vai estar vendendo 1,2 milhão, 1,3 milhão no futuro. Talvez um ponto que vale a colocar Fica à vontade, Flávio. aqui, Marcílio, na questão dessa despesa com venda e até na questão dos funcionários, né? A gente teve essa situação de despesa de pessoal especificamente, né, com um ganho pontual aí, mas o ponto que a gente sinalizou aqui, ele não se deve somente ao on-off. Tem parte disso é ganho recorrente estrutural que se mantém, sim, de diluição normal, e parte disso é o on-off por conta dessa, sim, rampagem de contratação de pessoas. Tá? Então, ele não é totalmente o on-off, acho que isso é uma mensagem clara para o mercado. Eu queria só voltar no ponto que você falou da digitalização, né, a questão dos novos mercados. A gente não trabalha para digitalizar o cliente em mercados não digitalizados. Tá? Então, a nossa maior penetração do digital, ela se dá em regiões onde o cliente já é digitalizado. Né? Então, o cliente que usa usa Uber, usa Netflix, usa esse tipo de player, ele já é digitalizado, então ele tende a embarcar no nosso aplicativo. E isso está circunscrito às grandes metrópoles, né? Quanto mais para o interior do país a gente vai, menor a participação. Lembrando que para a gente o movimento de digitalização do cliente ele se dá na origem pela abertura de uma loja. Então a loja é o onboarding machine do nosso digital, né? E isso faz a gente economizar fortemente em despesas de marketing, o engajamento ele se dá pelo próprio funcionário que está dentro da loja, então isso é super positivo. E um último ponto que eu queria mencionar, né? Quando eu estava falando de margem bruta, eu mencionei vários efeitos para cima e para baixo. Um efeito que eu não mencionei, né, é a questão de pressões relacionadas à digitalização ou à venda digital, né, que é algo que a gente falou várias vezes nessa mesa ao longo dos últimos anos. Isso não foi mencionado, né? Quer dizer, essa nossa margem bruta dentro do digital, ela tá totalmente controlada dentro do nosso sistema. Ok, Joseph, muito obrigada pela sua participação. E agora vamos à pergunta de Rubem Couto, do Santander. Por favor, prossiga. Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria voltar aqui no tópico do digital. Eu sei que se vocês não abrem precisamente a margem de contribuição do canal digital versus as lojas, mas vocês podem dar um update de como está esse gap, se o incremento de escala no digital continuar a acontecer, acaba ajudando a rentabilidade ou já começa a chegar a uma estabilização. Queria entender como está isso hoje. E uma curiosidade no canal também, o NPS do app acho que melhorou bem ao longo dos últimos 3 anos ali, pelo que o Marcílio
Marcílio mostrou, mas ainda um gap grande versus o NPS de loja. Nas pesquisas internas que vocês fazem com os clientes do app, o que vocês conseguem identificar que é o principal detrator ainda do NPS no app? Boa, obrigado, Rubem, pela pergunta aqui. Eu acho que o digital, desde o dia 1 do digital, a gente tem um DRE na empresa, tá? A empresa é maluca por números. Ninguém chega no resultado desse sem olhar para número. Esse é o ponto. A gente sabe exatamente aonde tem valor, onde não tem. O digital, nos últimos 3 anos, a margem de contribuição dele é cada vez melhor no negócio, tá? É um negócio bom para a gente gasta muito pouco em marketing, principalmente porque não só as lojas trazem esse cliente, mas a marca realmente traz o cliente com naturalidade e a loja participa do business com força. Então, a gente gasta muito pouco em entrega também, que são os maiores detratores desse tipo de negócio, e cada vez mais estamos dominando as tecnologias para poder entender o negócio, o negócio do dog. Tem um monte de coisa que você tem obrigado. As praças de São Francisco, a gente começa a entender esses caras melhor. Sabemos negociar melhor que ele. Você vai para São Francisco, o cara compra uma praça, né? É maravilhoso que ele ganha de dinheiro nesse negócio de digitalização e todo mundo entra que nem um louco. A gente sabe negociar melhor com esses caras. Então, é um negócio rentável para a gente. Bem rentável. Quiçá a margem bruta, ela é ainda um pouco menor do que a margem bruta do canal de loja, e é natural de ser, porque o mercado competidor é outro, a gente concorre no mercado maior. Mas hoje já fazemos preço por região, tá? Por estado, então isso ajuda bem. Então, a margem de contribuição digital é muito boa, tá, Rubens? Obrigado, a gente vem trabalhando e vem melhorando. Lembrando que a gente vai melhorando tempo a tempo. Lembrando que a gente não tem um cliente puramente digital, né? Então, esse exercício de margem do digital versus a margem do físico, ele é puramente teórico, né? Porque o cliente escolhe o melhor canal para ele poder comprar. E isso traz para a gente uma venda adicional em cima de um cliente que se digitaliza de 20% a 30% maior. Tá? Então, não é que esse cliente está ficando 20%, 30% vezes mais doente, a gente está simplesmente trazendo esse fluxo que ele canalizava para outro canal, para dentro do nosso canal. Então, isso aqui é super relevante. O conto do NPS, eu acho que a pergunta é mais legal, realmente, porque é onde a gente tem um foco imenso como companhia de poder mudar, né? Então, e é isso que nós estamos fazendo. Quando fala do 40% para o 73%, mostra a evolução que a gente nós estamos trazendo para este negócio aqui. A gente está longe? Não acho que estamos longe. A gente sabe o que tem que fazer? Sabemos o que tem que fazer. É fácil? Não acho que seja de noite para o dia isso. É uma construção de tempo, né? A gente sabe muito bem os pontos que podem melhorar. Eu dou um exemplo aqui. A gente subiu uma busca nova no trimestre passado, né? A busca nova tem uma velocidade de busca quase 10 vezes mais rápida do que a busca antiga. Só isso já melhora um pontinho, alguma coisa, 0,20, 0,30 no NPS, tá? Então, nós estamos trabalhando em trazer melhorias que a gente identifica e sabe que é importante esse negócio. Nós vamos sim chegar perto do 80, 85 e sim perto do que tem de melhor no mercado hoje. E estamos trabalhando com isso cada vez mais. A gente sabe onde atuar, tá? Lembrem que o NPS da farmácia, que é o maior NPS de varejo do Brasil, o melhor, e que nos orgulha muito, né? Ele começou a ser construído em 1905, né? É uma loucura a gente imaginar o quanto essa empresa já investiu no longo prazo, com as duas marcas, Drogasil e Raia, em atender bem o cliente. E o NPS é o nosso efeito aqui. A gente estava em 60 em 2012, 13, quando a gente começou a olhar com isso com muito mais força, estamos em 91. Então, é uma jornada longa, mas estamos muito felizes e sabemos aonde tem que colocar. Eu acho que no RDD aqui, vocês vão poder entender melhor o que nós estamos fazendo. O Raduan vai dar um show para vocês aqui, né, Flávio, de que onde é que nós estamos pondo investimento realmente no digital. O Raduan, o Marcelo, o Varela, vamos mostrar para vocês onde é que nós estamos pondo dinheiro aqui para vocês poderem entender, ok? Sabemos onde é, tá, Rubinho? Isso é o melhor. Boa, tá claro. Obrigado. Obrigada, Rubem. Agora a próxima pergunta é de Daniela Eiger, da XP Investimentos. Por favor, sua pergunta. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Desculpa voltar no tema de margem, mas eu só quero ter certeza que eu entendi direito as dinâmicas e como pensar nisso para frente. Então, na margem bruta, você teve um impacto que foi específico desse trimestre, mas que ele é, de certa forma, operacional, por isso que você coloca como recorrente no ano. Então, a gente deve, talvez, esperar aí uma normalização para os próximos tris, mas não algo que impacte uma visão 25, 26 em diante.
E na margem EBITDA, a dinâmica da diluição de pessoal tem um efeito que talvez seja, que vocês colocaram como pontual, por conta desse menor quadro, que deve ser, ou já foi recomposto, e isso deveria talvez ser refletido para frente, mas isso provavelmente ou possivelmente traz também produtividade de loja, porque vocês estão trabalhando para melhorar a NPS. Então, não necessariamente você tem quase que uma anulação dessa diluição. Então, a gente pode pensar um pouco dessa forma, só para ter certeza que é um pouco esse o raciocínio, e aí com isso para frente, o que você reforçou bastante, né, Marcílio, é essa questão de que a gente pode imaginar que vocês continuam trazendo expansão de margem EBITDA ao longo do tempo, talvez pensando mais ano fechado do que tri a tri, porque tem pontos específicos trimestre a trimestre, mas eu acho que é um pouco essa a cabeça. Então, era meio que só para ter certeza que a gente entendeu direito toda a dinâmica desses eventuais movimentos pontuais. E aí, minha segunda é entender um pouquinho tanto como que vocês estão enxergando o potencial de marca própria, né? Eu lembro que vocês falavam muito sobre como isso era uma alavanca até para a margem bruta, até para compensar eventualmente algumas pressões aí na margem, mas eu acho que eu senti um pouco de falta de vocês falarem nisso, talvez mais recentemente. Então, mais entender como que está sendo essa alavanca. E aí também da Forbio, se a gente pode pensar que ela talvez continue sendo um leve ofensor de margem, dado até esse CMED um pouco menor para o ano que vem. Então, ela ainda outpacing aí o varejo no talvez curto prazo. Obrigada. Legal. Daniela, vamos lá. A primeira pergunta eu vou responder duro, tá? A gente tem que olhar para o longo prazo nessas empresas. Quem olha para o curto prazo vai ficar achando um monte de coisa. Eu já bato na minha turma aqui, põe para cá, para lá. Eu acho que os números são super bons, não tem, assim, nós estamos apresentando crescimento de margem todos os anos, vamos continuar apresentando. Quando a gente falou que a gente não ia ter crescimento de margem, foi muito claro, o Eugênio estava aqui, eu também, falou, ó, nós vamos investir em tecnologia como louco, o DNA vai aumentar. E pronto, é a vida. E fizemos, então diluindo e vai diluir mais ainda, não tenho dúvida. Não acho que ficar descobrindo que foi 300 funcionários a mais aqui, 150 lá, para mim, com todo respeito ao trabalho de vocês, é uma perda de tempo, porque a gente tem, a evolução dessa companhia é gigante, nós temos que olhar o número como um todo. Eu acho que o resultado desse trimestre foi bom, e o resultado dos próximos trimestres tem tudo para ser bom também para a gente, né? Fechar o ano bem. Então tem um outro, vou te responder o que você perguntou. Sim, a gente trabalha com uma evolução de margem nos próximos anos, porque a própria diluição vai trazer, tá? Eu vi um relatório de hoje, alguém aqui de manhã, Dilution Powers, assim que fala bonitinho? Eu acho que é isso. Se a gente olhar o Dilution Powers, nós vamos entender como é que vai. O que tem pela frente aqui é uma loucura. Qualquer um que for passar, for olhar, e é lógico, o que tem pela frente vai passar por quartas mais difíceis e mais fáceis. Mas o que tem pela frente é uma loucura. Então, acho que eu estou muito animado ainda com o que tem. Eu acho que esse trimestre foi muito bom. Parabéns à turma aqui. Estou bem feliz com todo mundo, abraçando todo mundo, e estamos fazendo o que precisa fazer, contratar gente, treinar, preparar a gente para atender melhor, que é o que a gente faz todo dia. Tá? De marca própria, você está certa, isso realmente é um gap de informação, nós temos que trazer mais aqui. Eu acho que no meu próximo call pode ser uma boa. E o RD Day vai trazer... Vocês estão todos convidados, a gente vai trazer na agenda alguma coisa de marca própria aqui. Continua muito bem, tá? A gente lançou uma marca agora, chama Nindes Natus, que é para a natureza. Biwell começa a ganhar tração também. Nós estamos também com foco, a gente tem uma subpenetração da marca própria no digital. Estamos resolvendo isso, ela vai voltar a penetração. Então, marca própria, você está certa, Daniela. Foi uma coisa que a gente trabalhou com muita força nos últimos anos para ajudar a gente a manter essa margem bruta estável, porque entramos em negócios que traz uma pressão de margem bruta no mix, né? E ela vai continuar sendo coisa com força. Eu acho que tem um dos materiais aqui que a turma prepara para vocês. Temos que melhorar isso, Flávio, tá? Para a gente deixar mais claro para vocês que é o tamanho da nossa estratégia de marca própria. A Forbio, esse ano particularmente, é um ano difícil para a Forbio, né? O efeito da mudança de lei do Natal, lá do dia 26, 27 de dezembro, atingiu particularmente muito mais duro a Forbio do que o nosso outro negócio. Então, nós temos lá um problema de margem bruta no trimestre, que agora a competitividade começa a entrar, ela começa a melhorar, mas é um negócio de margem mais baixa, realmente, e que cresce mais que o varejo, e que nos coloca no radar do medicamentos especiais, que sempre foi o lugar que teve maior crescimento desse negócio
no negócio de saúde de farmacêutica como um todo. Então, a gente acredita que a 4Bio deve ter um improvement de margem para o ano que vem. Estão buscando isso e deve ajudar também o resultado, tá, Daniela? Obrigado pela pergunta, que a segunda e a terceira adorei. Tá, marca própria temos que fazer e sim temos que olhar para a margem da 4Bio, bem certo. Tá bom? Show, obrigada. Obrigada, Daniela, pela pergunta. A próxima agora é de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. É com você. Oi, Marcílio, Flávio, bom dia, obrigado pelo espaço. Eu não vou ser criativo aqui, não, vou insistir na questão de margem, porque é uma pergunta muito comum de investidor, e a gente recebe bastante crítica sobre isso, eu vou tentar também ser bem direto aqui. É nítido que o lucro bruto de vocês expande muito, e não tem por que você não ter alavancagem operacional, tanto em loja quanto no headquarters, né? E até em questão do digital, dá para você ter bastante alavancagem nisso. Só que a gente recebe muita crítica que no passado vocês chegaram a falar que vocês não capturariam essa margem, que esse dinheiro seria reinvestido, né? Isso a gente recebe muitas perguntas sobre isso. Então eu vou perguntar de uma forma direta, né? Qual que é o trade-off de vocês nesse caso? Para frente, vocês vão preferir ganhar margem, reinvestir? Se for reinvestir, vai reinvestir em quê? E se de fato vocês têm alguma intenção de moderar o que vocês têm tido de despesa na parte do digital? Obrigado. Boa pergunta, Cepeda, tá? A empresa tem mais de 100 anos, né? Então, a resposta seria fácil de responder por isso aqui. A gente investe aonde a gente acha que tem valor para agregar na empresa e para fazer crescimento dessa companhia para o futuro, tá? Então, essa primeira punch de investimento que a gente fez na companhia foi em 2012, 13, logo depois da fusão, foi na montagem desse time de expansão. Eu falava naquela época, a empresa operava com 1.100, 1.200 pessoas no corporativo, nós já tínhamos 100 pessoas em expansão, 100. Veio um concorrente, contratou uma pessoa daqui e falou, agora eu vou fazer expansão que nem a Raia Drogasil. Uma besteirada, né? Porque o empresário pensa no longo prazo, pensa onde investir. Fizemos isso em 2013 e 2014 e criamos essa máquina de consolidação do mercado farmacêutico do país, que é a expansão. Estamos fazendo a mesma coisa no digital, tá, CPD? E foi em 18, 19, né? A gente fez a conta, precisamos investir. Investimos muito no digital, aprendemos muito, né? Tem investimentos mais certos, mais difíceis, que vai fazendo, tudo. E a gente acha, sim, que isso aqui começa a diluir, tá? Então, acho que o G&A, sim, começa a diluir com alguma força. E o upset, a coisa boa disso, é que está trazendo um cliente fiel mais poderoso, com mais frequência, o que está gerando um crescimento de loja madura acima da inflação. Então, tem um círculo virtuoso aqui, né? O pessoal foi para Seattle outro dia, eles adoram falar da Flywheel, da Amazon lá. Parece que tem uma nossa aqui, né? Conforme o cliente fica mais digital, mais ele compra da gente e mais vai trazendo o aumento de faturamento acima da loja madura. Então, isso parece ser uma coisa positiva. O investimento para fazer no digital agora a gente conhece melhor, tá? CP do que conhecia no passado. Então, nós vamos fazer muito melhor agora. Então, eu acho sim, nós vamos trabalhar mais cerebral no investimento. Agora, se aparecer uma coisa boa pela frente, que a gente acha que tem que fazer, nós vamos fazer. Nós vamos investir, nós vamos pôr, que foi o que fez essa empresa há 100 anos. Mas eu acho que os próximos anos agora é a diluição desse investimento do digital, continuar investindo em saúde, tá? A pergunta que fizeram aqui, eu acho que foi do Joseph, sim, nós temos que ter mais do retorno do investimento de saúde, vai começar a aparecer em alguma coisa nos próximos anos, com certeza, mas eu acho que sim, agora é uma diluição do G&A daqui para frente. Espero que venha, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Essa questão do marginal, né, Marcílio, é importante lembrar que a gente vem acelerando, tem 100 anos a empresa, né, mas a gente também vem acelerando o movimento de crescimento ou de expansão da empresa, né, então a gente vem aí colocando em torno de 10% a mais de lojas todo ano numa plataforma que cresce. Então, a gente ainda não achou um lugar melhor para colocar o dinheiro gerado pela atividade presente, que não seja o continuar gerando essa atividade para o futuro, né? Então, por isso, a gente vem abrindo essa curva aqui de expansão e crescendo todo ano. O ROIC marginal dessa nova expansão, ou a TIR, né, gerada por essa expansão, é maior do que o resultado que a gente tem na empresa presente. Então, a gente está investindo no negócio que, para a gente, traz mais valor. A gente mede essa TIR semanalmente, tá? Não é que é trimestralmente. Semanalmente, a gente olha, quando é que está a TIR de expansão, como é que está, e se discute isso.
Tá? Então, mas eu acho que sim, deve ter, a gente já vem falando disso faz 1 ano e meio, tudo, as despesas do G&A devem encaixar o que precisa fazer no digital. Pode ser que próximo ano um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sim, estamos bem confortável que tem aqui pela frente. Ok? Obrigado, Cepeda, Legal. pela pergunta. Prefeito, obrigado pela resposta direta. Obrigada, Maurício. Próxima pergunta de Leandro Bastos, do Citi. É com você. Temos a pergunta de Leandro Bastos. Passa, vamos para o próximo, depois volta o Leandro, se ele tiver. Estou à disposição aqui, hein, gente. Vocês estão ouvindo aí agora, pessoal? Temos, Leandro, pode falar. Sim. Entrou? Oh, desculpa. Bom dia, Marcílio, Flávio. São 2 perguntas. A primeira eu queria falar um pouquinho aqui de market share, né? A empresa segue ganhando market share, crescendo no loja madura real, não sei se vocês destacaram bastante aqui. Mas a gente observou que acho que pelo segundo trimestre aqui, talvez uma desaceleração no ganho de share em diferentes praças. Então, eu só queria pegar aqui a leitura de vocês dessa evolução recente, né? E também se puderem falar um pouquinho de ambiente competitivo, como é que vocês têm observado de uma maneira geral, a primeira pergunta. A segunda, mais específica, é sobre o AVP, né? Ali vocês fizeram um ajuste não recorrente, não caixa, de anos retroativos, de uma mudança ali na regra de auferir o AVP. Só para entender mais aqui a natureza assim, desse ajuste e se mudou alguma coisa na metodologia aqui de reconhecer o AVP no resultado. É isso, obrigado. Leandro, obrigado pela pergunta. Market share é sempre um tema super importante para a gente. Não vejo grandes mudanças aqui no market share. E é natural, né, que a gente ganhava muito mais share no ano passado. A gente chegou a ganhar quase 1 ponto no trimestre, mostrar 0,8, 0,7. É natural que o ambiente competitivo como um todo se remodele e comece a andar e os players começam a ajustar para tirar também crescer. Esse é um mercado super complexo de market share, porque não tem de ganho de market share, porque não tem uma dor, né? E o mercado cresce mais do que a inflação todo ano, né? 4, 5. Então, pondo loja no mercado, medindo mercado a mercado. Como é que a gente vê o ambiente competitivo? Então, sim, tem boas empresas, tá? As empresas concorrem com a gente nos mercados. O mercado de São Paulo tem uma empresa forte, uma boa empresa que concorre com a gente há quase 70, 80 anos aqui, opera super bem. No Sul tem uma empresa boa, em Minas Gerais no Sul tem 2 empresas, Minas Gerais tem 2 empresas muito boas, no Norte, Nordeste também tem. E esses são os players mais organizados, né? No interior de São Paulo também tem, que concorrem com a gente e tem momentos melhores e momentos piores deles também, né? Então tem momentos que eles começam a investir com mais força em expansão, depois para e vai. Então tá normal, tá? Nada muito diferente do passado no ambiente competitivo, tá? Eu acho que estamos no ambiente competitivo. Mas eu diria um pouco mais competitivo do que há 1 ano atrás, quando nós ganhamos quase um ponto de share, tá? Então é natural que você vai ganhando share com o tempo. A gente acompanha muito a abertura da Abrafarma, né? O nosso share da abertura na Abrafarma está estável no último tempo, né? E quiçá os concorrentes abram mais lojas, as nossas lojas têm uma produtividade maior, né? O nosso modelo gera uma loja de 1 milhão, 1 milhão e 100, o deles gera uma loja de 600, 700 mil. Naturalmente, aqui a gente já ganha mais share. Então, eu não tenho nenhuma mudança do share, tá? Eu acho que pode ser que seja um ano que a gente não ganhe 1 ponto. Vai ganhar 0,3, 0,4, pode ser que seja isso, e é natural que tenha um ciclo normal, tá? Do AVP? Quanto ao AVP, aqui, Leandro, é um detalhe técnico, tá? Na fórmula de cálculo do AVP, e é uma questão de considerar uma perna do efeito do AVP dentro dos nossos estoques. Tá? Então, é um ajuste na fórmula, é um ajuste pontual, o efeito desse negócio, ele se dá mês a mês, e a gente está falando aqui de algo perto de R$1 milhão, R$2 milhões por mês. Então, ele é irrelevante no todo, tá? Mas é um ajuste de fórmula só, é um efeito não caixa. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Leandro, pela sua pergunta. A próxima participação agora é de Vinícius Strano, do UBS. Sua pergunta, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcílio, Flávio. Obrigado aí pela pergunta. Acho que indo aqui na parte de ads, se vocês puderem explorar um pouquinho mais a relevância dessa vertical hoje. Também, se puder comentar aqui planos de monetização para frente.
E também na parte de fornecedores, se vocês enxergam um pouco mais de espaço para ganhar descontos aqui para frente, tá? E aí, só voltando um pouco na questão de pessoal, como é que vocês enxergam ali pipeline de contratação de funcionários de loja para o ano que vem, talvez pensando aqui no mercado de trabalho um pouco mais aquecido, e também, acho que conectando isso com dinâmica de custo de pessoal também. Obrigado. Boa, obrigado aí, Vinícius, pela pergunta. Eu acho que o RD Ads, aquela pergunta do José foi boa, né? Porque uma parte da diferença do EBITDA corporativo para o consolidado que a gente tem aqui internamente, vocês está nesse investimento que nós estamos fazendo nessas empresas do nosso ecossistema, que estão coligadas na adjacência da companhia. Eu acho que esses negócios adjacentes podem gerar muito valor para a gente no futuro. Então, pega mesmo a Forbil no ano passado, né, com ROIC super bom, tudo, mostra que fazer esses negócios adjacentes tem uma expectativa de gerar valor muito grande. O Ads vai bem, tá? Continua crescendo, ainda é insignificante o valor, pequeno, estamos cada vez mais entendendo como a gente consegue crescer ele. Eu acho que eles vão mostrar alguma coisa no RDD aqui do Ads também, é importante vocês verem. É sim um negócio com natureza de geração de caixa muito relevante, né? Muito... eu não gosto de falar uma palavra, não é que é fácil geração de caixa, mas o negócio naturalmente gera caixa, e é isso que nós vamos se beneficiar com o futuro. Anda bem, tá? Está andando super bem. Ele é diferente dos modelos de ads que tem no mercado, né? Quando a gente pega aquela briga da Amazon com o Google, o ads dele é pagar por search, paid search. Não é esse o nosso negócio. O negócio é muito mais sofisticado e mais legal. Vocês entendendo, eles vão ver que... Então, no RDL você vai ter e sim vai monetizar, tá? Fornecedor de desconto é o nosso dia a dia, né? Eu faço isso há 40 anos já. Estou ficando até velhinho, né? Daqui a pouco para fazer isso. Mas a gente pede desconto. E é uma parceria é um ganha-ganha aqui. Na verdade, os fornecedores que estão com a gente desde o começo só tem a agradecer o crescimento que a gente teve na companhia. Mas não vejo nenhuma grande mudança aqui no que diz respeito a essa queda de braço de desconto realmente no mercado. Tá tudo, é o normal, é o nosso dia a dia aqui, tá? É lógico, uma empresa que já tem em algumas moléculas 40%, 35%, 40% de market share do Brasil, que tem uma importância muito grande no lançamento de tecnologia, principalmente de medicamentos, né? É lógico que uma empresa dessa vai ter alguma vantagem, mas não é uma vantagem imensa. Nós estamos aqui para atender bem o consumidor, para cuidar. A vantagem, às vezes, é logística. A vantagem, às vezes, é receber um pouco antes, é poder organizar e um desconto um pouquinho maior aqui. Mas, sim, é uma dinâmica normal nossa de desconto do fornecedor. E o último ponto de pessoal pipeline, nós já passamos por isso no passado, tá? Antes do governo Dilma, se alguém se lembra aqui com clareza, o país estava em pleno emprego. A gente tinha uma dificuldade imensa de contratar naquele momento, tá? Então, não é nada que a gente não consiga passar por aqui, não acho que seja uma mudança, acho que estamos pondo um olhar muito grande de pessoas. A gente acha sim que vai ser um ano que vem, se o país continuar crescendo, que a gente torce por isso, né? E as pessoas vão naturalmente vão ter uma dificuldade de contratar uma empresa que tem tanta demanda de mão de obra. Lembra, a gente pega o início, né? A primeira pessoa que entra no trabalho dele. O Antônio Carlos falou uma frase aqui muito correta e muito legal. A gente pega essa pessoa, treina, prepara essa pessoa e, de repente, tem que ser o melhor lugar que ele for trabalhar na vida dele, né? Naquele momento. Nós vamos preparar as pessoas. Uma parte dessas pessoas é natural que busque uma carreira fora, mas uma boa parte busca a carreira com a gente. Nós não contratamos uma pessoa fora no nosso ecossistema faz mais de 20 anos. Então, a pessoa tem caminhos de crescimento e é nisso que a gente aposta para poder ficar com o melhor time aqui no nosso negócio. Vamos continuar apostando nisso no futuro. Não acho que é um tema, tá, Vinícius, para o ano que vem. Eu acho que é um tema que nós vamos passar bem, sem grandes problemas. Falando específico dessa questão do custo, né, e não de pessoal, mas como um todo, lembrando que o unit economic desse negócio é baseado na despesa fixa de uma loja, né, e pessoal é como se fosse uma despesa fixa, né, ela não cresce junto com a venda. Então, enquanto a gente continuar crescendo venda de lojas maduras acima da inflação, a gente está sendo capaz de diluir despesas fixas. E a gente gosta de gente, tá? Muito. Então, a gente treina, prepara, faz crescer,
gente gosta dos funcionários felizes, trabalhando com a gente, é no que a gente acredita nesse negócio para sempre. Então, é cuidar dessa turma para que ele cresça com a gente, para todo mundo poder crescer. Ok? Ótimo. Obrigado, Tem mais uma? pessoal. Tem mais. Próxima pergunta de Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. É com você. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Duas perguntas aqui também. Primeiro, no digital, Marcílio, eu queria explorar mais a parte de HPC, né? Acho que a gente discutiu bastante esse tema também nos últimos meses, mas assim, acho que a parte de medicamentos, até do ponto de vista competitivo, vocês estão não só fazendo um bom trabalho, mas um pouco mais blindados, né, dos marketplaces, mas na parte de HPC eu confesso que é uma parte que me preocupa um pouco mais, né, em termos competitivos daqui para frente, né? Você vê vários marketplaces falando sobre essas categorias, que são categorias de margem alta, né? Enfim, giro alto, cubagem baixa, valor agregado alto. Então, só queria entender hoje, quando você foca no digital, né, e foca por categoria, como é o foco que você está dando para essa categoria específica de HPC, e dentro de HPC, se tem algum item mais ou menos relevante, como você está vendo a competição e a evolução da competição nessa linha? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é um tema mais específico, mas tem muita gente perguntado, que é sobre o famoso Ozempic, né? O desabastecimento que a gente tem lido nos jornais, até uma reportagem no Fantástico domingo sobre isso, só para desmistificar um pouco isso, ou seja, de fato, quanto que isso impacta a operação de vocês, essa migração, né, do Ozempic para o Wegovy, como ela está acontecendo, já está substituindo bem na ponta, enfim, queria entender só esses dois pontos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gastim. Boa pergunta aqui, tá? Do digital. A gente tem uma estratégia bem clara no digital de ter uma jornada de medicamentos, não é que nem mais ou menos, é perfeita, tá? Nós temos que liderar isso. Com uma jornada de medicamentos na farmácia, a gente acha que é a melhor que tem no país, nós temos que reproduzir isso no digital. Então, o nosso foco é medicamentos. Mas isso indica que o nosso foco não é HPC também, é com muita força também. A gente tem certeza que lá tem um valor grande para a gente defender e poder passar. Estamos evoluindo nisso. O marketplace, esse aumento de sortimento que a gente está colocando com o marketplace, que eu acho que é uma estratégia, Flávio, que nós vamos ter que começar a mostrar um pouco melhor no próximo ano, que já vem crescendo bem para a gente, é o que pode trazer para a gente essa possibilidade de ter um sortimento para poder realmente competir com as grandes plataformas, né? É lógico, a gente tem o meu sortimento de shampoo, por exemplo, eu tenho na loja 25, 30 marcas, né? Se você vai na plataforma, ela é maior, a plataforma pode fazer isso. É ali que a gente olha nesse digital de uma curadoria de sortimento para o HPC. Então, nós temos que ser o destino do cliente do HPC e, sim, temos que ter uma curadoria muito importante nisso. Naquilo que o cliente precisa rápido, né? Que é uma compra rápida, ou um OTC rápido, uma perfumaria muito rápida, tudo, a gente vai sempre competir com essas plataformas, não tenha dúvida na conveniência, e aquele que for mais rápido e mais competitivo em custo, vai conseguir. Então, o nosso custo de entrega é R$ 6,90. Eu compro muito num aí de alimentos, não que, graças a Deus, a alimentação na minha casa é uma delícia, tá? Eu como muito bem em casa. Mas eu compro muito de alimentos, o frete vai de R$ 19,50, R$ 25,90, R$ 19,90, aí entra um negócio de gambling para fazer uma coisa que... É uma confusão isso, gente. Cuidado, vocês olham para essas plataformas, tenta fazer uma jornada de supermercado nessas plataformas para ver se ela é realmente boa. Não é tão boa. Então, eles estão trabalhando para melhorar isso realmente e vão entrar. Agora, a KPC, com certeza, é chave para a gente, perfumaria, para poder ter força no digital e estamos bem atentos a isso, tá? Assim, com muita força. Sobre o Ozempic, né? Teve uma estratégia da Novo Nordisk da entrada do Wegovy e de realmente fazer com que o cliente migrasse com o Wegovy com mais força. Isso vem acontecendo, dá um pouco de desabastecimento no Ozempic durante o mês, né? Então, falta aqui, falta ali, mas estamos passando bem por isso. A participação da semaglutida como um todo no negócio se mantém constante. E o share se mantém constante, até com um pouquinho de crescimento. Então, a gente não tem grandes temas aqui no que pode chegar. Agora, é uma transição. É uma transição que vem, né? Nós vamos ter que olhar. Eu preferi olhar aquele relatório do Citibank, aqui, que passou por todo mundo, que fala da revolução dessa classe de medicamentos que pode trazer para o mercado como um todo. E como realmente o longo prazo pode ajudar a saúde de todo mundo com esse medicamento. Então, pode ter um pouco de desabastecimento agora, no Ozempic, mas isso aqui
normaliza, a gente vê já o mercado do competidor da Novo Nordisk se preparando para entrar em algum momento, não tem a data, mas está se preparando para entrar, tá? E a gente vê, sim, uma preparação muito boa das indústrias nacionais para se preparar de ter o genérico no futuro. Então, eu acho que o tema que a gente devia falar como setor aqui, do Ozempic, ou da semaglutida, é acesso. É isso que a gente tinha que falar. Hoje, a gente vende 130, 140 mil medicamentos por mês de Ozempic, o país tem 250 milhões de pessoas. Quanto esse medicamento pode ajudar as pessoas, assim que aumentar o acesso? É ali que nós temos que trabalhar, tá, Gastinho? Então, pode ter um probleminha agora aqui de abastecimento num aqui, é igual para o mercado inteiro, não é que vai faltar para um ou para outro, falta para todo mundo, que é a migração que eles estão montando, mas isso aqui é uma oportunidade de crescimento para esse mercado, porque gera uma longevidade nas pessoas e uma melhoria de qualidade de vida imensa, que vai gerar também mais mercado para a gente, crescimento, e vai dar o nosso motivo de existir, que é cuidar das pessoas, cada vez com mais força. Então é muito bom, tá? Essa é a mensagem. João, Marcílio, excelente. Obrigado pela resposta. Agradeço, Rodrigo, pela participação. Nós vamos agora à última pergunta, que será de Bob Ford, do Bank of America. Por favor, é com você. Desculpa. Bom dia, Marcelo e Fábio. Parabéns pelos resultados. Não mais para acabar na última tema, tem um estimado do impacto da escassez de medicamentos GLP-1 nas vendas do segundo TRI, do terceiro TRI. Quanto tempo esperam que precisam para resolver esse desequilíbrio? E como devemos pensar sobre as oportunidades para alavancar seu pessoal na farmácia com tecnologias e nos 40 bases de melhora nas despesas de pessoal? Podem quantificar quanto é one time e quanto é recorrente, por favor? Obrigado. Do GLP, vai. Então, a gente sabia que existia algum problema no começo do lançamento do Wegovy, porque a estratégia da empresa estava montada, né? Então, mas nós estamos olhando para o medicamento como um todo, o GLP como um todo, Wegovy mais Ozempic. Nesse número, o número agregado nosso é muito bom, a gente não vê grandes mudanças, hein? Pode ser que tenha uns outros com algum problema, não tem, para mim, está bem tranquilo isso daqui, tá? Então, é sempre traumático essas mudanças que vêm quando a decisão vem do laboratório, né? Mas nós estamos passando com ela muito bem, então não vejo a participação da semaglutida como um todo no nosso negócio se mantém estável. A gente acha que ela vai crescer, porque o Wegovy ele é um medicamento para emagrecimento realmente, porque a bula está correta e vai trazer mais consumidor para o nosso business também, vai trazer. E que é bom também, se o consumidor tomar o medicamento de forma correta, vai trazer um consumidor que vai trazer recorrente e vai melhorar isso daqui, que é o que a gente quer, tá? Que ele tome certo esse medicamento. Então, não vejo grande mudança, tá, Bob, nisso aqui. Vamos lá, pessoal, gente, cuidado, nós estamos colocando um olhar no lugar que não tem, hein? Então, vamos lá, a despesa de vendas dos últimos 2 trimestres, o segundo e terceiro, estava em 17,2, agora está em 17,1. Tem um pouco disso que é pessoal? É lógico que tem. E vamos repor um pouco? Vamos, como a gente repôs no passado e andou, tá? Um pouco da produtividade que veio dessa entrada entre julho e agosto, com um pouco mais pessoal, ela fica no business e um pouco a gente retoma. Então, descobrir esse pouco é sempre manter a qualidade de atendimento que a gente sempre teve, tá? Se tiver que investir mais em pessoas, nós vamos fazer, como empresa. Então, não acho que vocês têm que olhar esse olhar separado. É muito normal ter esses um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos aqui, em trimestres, que é o que acontece. O normal da companhia está muito bom, né, Flávio? Não tem nenhum grande tema aqui para olhar. A gente fez um trimestre para lá de bom. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês aqui. Ok? É isso aí. Claro. Posso fechar, Marcelo, gente? tem alguma oportunidade com tecnologias para melhorar o nível de serviço, melhorar o NPS na loja, Marcelo? Certeza, Bob, que tem, e certeza que estamos fazendo. Tem um sistema, nosso sistema de atendimento está em total reformulação, tá? Esse sistema sim vai gerar, você tem razão, obrigado por ter puxado, vai gerar produtividade para a gente no futuro, com certeza. Como esse sistema que remodelou
gerou já produtividade nos nossos 7, 8 anos. Quando eu entrei aqui, eu me lembro muito bem isso. O TC, né? Tinham 2 TCs, né? Tinha um TC de uma das marcas que era um pouco mais evoluído e o da segunda marca é menos evoluído, né? Era menos. Quando a gente colocou os 2 TCs juntos, a gente ganhou produtividade. Teremos isso agora no ano que vem. Obrigado pela pergunta, Bob. Estamos investindo nisso. Digitalização não é só app, tá? Para a Melissa ouvir aqui, que é a nossa futura vice-presidente de operações. Digitalização também é melhorar a experiência do cliente na loja, isso estamos fazendo. A gente vai entrar mais nesse detalhe no RDD, No RDD né? eles vão perceber. Deixa eu só, o Flávio está me puxando aqui, posso fazer o fechamento, Flávio? Deixa. Então, só para lembrar todo mundo, a gente tem no dia 2 de dezembro o Campus RD, aqui no nosso campus, tá? Está todo mundo convidado às 14 horas para um Welcome Coffee aqui, do RD Day, tá? Vai estar com todos os vice-presidentes, o nosso novo CEO, que é o Raduan, vai estar recebendo todo mundo aqui, vai ser super legal. Então, espero receber todos aqui no nosso campus, né? Que é onde a gente realmente trabalha no dia a dia da companhia para distribuir essa cultura pelas lojas que nos alimenta no dia a dia aqui também. Então, todo mundo estará junto no dia 2 de dezembro, às 14h30. Deixa eu passar só um pouquinho do resultado que eu acho, né? E eu finalizo com todos aqui. Eu acho que, de novo, venda muito boa, né? Esse crescimento de maduras 2,2 é impressionante. Acho que o Flávio foi bem de colocar. É o maior crescimento de maduras que a gente teve, porque não tem efeito calendário quase nenhum. Foi muito bom isso. Eu vi um relatório de manhã divertidíssimo, né? Dilution Powers. Isso daqui é o que está entrando no nosso negócio. A nossa capacidade de continuar crescendo madura desta maneira vai trazer resultados melhores para todos. Eu acho que o multicanal é um multi que nós estamos criando, é muito difícil de ser copiado, pelo investimento que tem que ser feito. Então, o mercado está tentando fazer, mas não é fácil criar um multicanal que 75% da venda é feita pelo app. As 72 lojas de abertura no trimestre é um recorde absoluto nosso. Acho que celebramos pouco aqui, né, Flávio? Porque nunca tínhamos aberto tanto no terceiro trimestre, a gente abria historicamente no quarto trimestre um volume parecido. Ela entra com muita força em pequenos mercados, tá? Isso tudo está ajudando na nossa diluição. A diluição no DNA é uma coisa para celebrar, né? Esses 0,3 que vem agora. A empresa com essa margem de contribuição estável, esse 0,10,5, mas eu sempre coloco aqui para vocês que essas duas vantagens competitivas vai trazer mais negócios, e que vocês gostam muito, que eu também gosto, mais margem para o futuro, porque esse é um negócio, historicamente, que vai crescer muito. Então, o envelhecimento da população vai trazer esse consumidor, e cada vez que a gente melhora essa empresa para poder receber esse consumidor com cuidado, com uma visão de longo prazo, tudo, é um círculo virtuoso de trazer mais resultado para a companhia. Então, eu estou muito otimista, acho que fizemos um bom terceiro trimestre, estamos aqui já vivendo o quarto trimestre, estou muito feliz também o que vai vir, tenho certeza que vocês vão todos divertir. Obrigado a todos aqui pelo call, obrigado por estar junto com a gente, e vamos esperar aqui um melhor resultado para frente ainda. Obrigado, gente, valeu. Obrigado. Muito obrigada, Marcílio, muito obrigada, Flávio, pelas considerações finais, por estarem conosco, e a teleconferência de resultados da RD Saúde está encerrada. Tenham todos e todas um ótimo dia.